Temos a variação geográfica também, que é aquela mesmo de localidade. Conforme uma pessoa mora em determinado local, ela vai falar diferente também da que fala em outro local. Exemplo, a área urbana e a rural. Ó, aqui nós temos um exemplo do primo do Chico Bento e o Chico Bento. O primo do Chico Bento mora na área urbana de São Paulo, na cidade. O Chico Bento mora na área rural também de São Paulo, mas é no campo. Minha mãe me deixou bem cedinho aqui para passar o dia com você. Poxa, fez você madrugar? Coitado. Então, aqui, quem mora, é um exemplo de quem mora na área urbana da cidade, fala diferente de quem fala na área rural. Ó, diferenças entre as regiões do país ou do mesmo estado também nós temos. Por exemplo, no Nordeste, na Bahia, aqui a gente tem uma tirinha da Turma do Chachado, que é uma historinha que segue a maneira de falar dos nordestinos da Bahia. Aqui tudo é muito longe, Zé. Agora tu falou uma verdade. A escola tá longe, o trabalho tá longe, a água tá longe. E o pior é que não consigo ver solução para isso. E não vai ver tão cedo. Ela deve de estar muito longe. Aqui é um exemplo, então, de quem mora na Bahia. Já nós temos também um exemplo do Sul, de quem mora no Rio Grande do Sul. Quando muda o clima, um grito ecoa pelo Pampa Gaúcho. Bota uma roupa de manga, guri. Bom, aqui é um exemplo do Sul. E nós também moramos no Sul, nós moramos no estado de Santa Catarina. Com certeza vocês já observaram que entre os 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, entre esses 3 estados nós temos maneiras de falar muito diferentes um do outro. Temos também maneira diferente de falar dentro do próprio estado de Santa Catarina. Nós falamos com sotaque diferente de quem mora em Florianópolis, diferente de quem mora no Oeste. Entre pessoas de um mesmo estado, nós ainda temos diferenças da maneira de falar conforme a região que a gente mora. Temos aqui também um exemplo do Sudeste, de quem mora em Minas Gerais. Receita de repolho picadinho. Então, aqui é uma receita de repolho picadinho. E foi escrita, vocês podem ver, conforme o sotaque que os mineiros falam. Ingrediente: 5 dentes de alho, que é 5 dentes de alho, 3 colheres de óleo, 1 cabeça de repolho, 1 colher de massa de tomate, que é 1 colher de massa de tomate, sal a gosto. Como é que faz? Casca o alho, pica o alho e soca o alho com sal. Então, aqui, ó, descasca o alho, pica o alho e soca o alho com sal. Quenta o óleo, foga o óleo no óleo quentinho. Então, aqui é esquenta o alho, foga o alho no óleo quentinho. Pica o repolho bem fininho. Foga o repolho. Põe a massa de tomate, mexe com a colher para fazer o molho. Então, ó, põe a massa de tomate, mexe com a colher para fazer o molho. Prontinho. E essa é a receita dos mineirinhos. A língua e a situação de comunicação. Nós temos diferença também na maneira oral e na maneira escrita. Quando a gente vai falar, a gente acaba não falando da mesma maneira que a gente escreve. E quando a gente escreve, a gente também não escreve da mesma maneira que a gente fala. Ó, na oralidade existem pausas, repetições, apoios de linguagem, que é esse né, a gente usa esses apoios de linguagem, né, para dar uma pausa ali ou para pensar. Então, a gente usa outras palavras quando a gente está falando. Cortes, às vezes a gente está falando, alguém nos corta, mudança de assunto, a gente está falando de uma coisa, de repente começa a falar de outro assunto. Usamos gestos, expressão facial e corporal, a entonação de voz. Todos esses recursos nos ajudam a nos expressar oralmente quando a gente está falando, para que as outras pessoas entendam. A gente usa tudo isso. Já na escrita, a gente não tem todos esses recursos, mas a gente vai se planejar para falar. A gente vai organizar as ideias, a gente vai dar uma sequência na nossa escrita, a gente vai reescrever, né, reorganizar, e tem também a pontuação.
Então, os recursos que a gente tem na oralidade, a gente não tem na escrita. Os recursos que a gente tem na escrita, não temos na oralidade. É por isso que a gente acaba tendo essa variação nessa maneira de nos comunicarmos. Tem diferença entre a linguagem formal e a informal, que é a formal é aquela linguagem de acordo com as normas da língua, e a informal, que é mais despreocupada em seguir as regras, que são situações em que a gente está com pessoas mais próximas, mais íntimas, e a gente não tem aquela preocupação de usar uma língua mais certinha. Por exemplo, João está interessado em obter informações sobre o processo de matrícula em disciplinas eletivas. Aconteceu que, chegando à universidade, encontra um colega. Daí ele fala, e aí, cara, tudo em cima? Tu tá por dentro do babado da matrícula de eletivas? Tá ligado nesse lance? Ó a maneira que ele usou. Utilizou gírias e abreviaturas. Ele tá falando com um colega. Mas olha só, logo em seguida, o João se dirige à coordenadora do seu curso e diz, bom dia, professora. A senhora poderia me informar quais os requisitos para que eu possa efetuar minha matrícula em disciplinas eletivas? Ele utilizou uma linguagem mais de acordo com as normas da língua, de acordo com as regras gramaticais. Por quê? Ele encontrou com uma pessoa que não é próxima dele. É uma pessoa de um cargo, né, um pouco mais sério na universidade, e ele precisa falar de uma maneira mais adequada com a outra pessoa. Bom, então a nossa língua é a mesma coisa quando nós utilizamos determinada roupa para ir em determinados lugares. Nós vamos à praia, nós vamos usar roupa de banho. Nós vamos a uma festa, nós vamos utilizar uma roupa mais social. Nós vamos à igreja também, nós vamos vestidos decentemente. Nós estamos em casa, podemos usar a roupa que nós quisermos. Vamos dormir? Vamos usar pijama para dormir. E assim é a nossa língua. A gente vai utilizar determinados tipos de língua conforme a situação e as pessoas com quem a gente vai falar. Nós temos ainda na nossa língua o chamado preconceito linguístico, que é a mesma coisa dos outros tipos de preconceito. Só que é com relação à maneira de falar das pessoas. Preconceito linguístico é a ideia que a pessoa tem de que quem não domina as variedades de prestígio, a norma padrão, é alguém inferior. Desprezar, debochar, rir da maneira de falar do outro, tudo isso é preconceito linguístico, quando a gente menospreza a maneira de o outro falar. Só que nós temos que entender que às vezes as pessoas falam de certa maneira porque elas não tiveram a mesma oportunidade que nós temos de frequentar a escola, de aprender a língua que é considerada a padrão. Todas as variedades linguísticas têm o mesmo valor para seus falantes. Nós aqui nascemos no Sul, nós temos uma determinada maneira de falar. As pessoas que nasceram no Nordeste têm outra, as pessoas que nasceram no Sudeste têm outra, e assim por diante. Se nós tivéssemos nascido em determinada região, a gente também ia aprender a falar da mesma maneira que aquelas pessoas falam. Então, todas elas, para o seu falante, a língua tem o mesmo valor e cada uma tem que ser respeitada. Aqui, ó, um exemplo de preconceito linguístico, a pessoa falando da maneira do outro falar. E aí, o que a pessoa vai sentir? A mesma coisa que todos que sofrem preconceito sentem, né? Se sentem inferior, menosprezados, ficam com vergonha de si mesmo. E não é o que deve ser feito. Uns exemplos aqui para a gente ver de como a nossa língua está de maneira diferente nos tempos atuais. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet, pai e a mãe falam para o filho. E ele fala, não é verdade. Porque no balão, lógico que a gente não fala dessa maneira, mas foi escrito ali no balão para mostrar que o menino passa tanto tempo na internet que ele já está escrevendo daquela maneira. O não, que a meu ver
só dificultaram mais ainda, né? Em vez de escrever N-A-O-T, escreveram N-A-U-M, é maior ainda a escrita. O E, em vez de ter o acento, colocou H. E no final, os symbols, né? Em vez de ter um sinal de pontuação. Depois a tirinha embaixo. Ela, tipo, entrou no bar e eu, tipo, dei uma sacada. Tipo, ela era, tipo, gente fina e, tipo, engatamos. Tipo, tipo, papo. Tipo, legal. Tipo, a terrível tiponite aguda. Que tudo se fala tipo assim, né? O tipo está substituindo o exemplo. Por exemplo, só que vira um vício de linguagem porque a gente acaba utilizando o tempo todo. Bom, por enquanto era isso, pessoal. Espero que tenham entendido um pouquinho sobre as variedades linguísticas. Até breve. Tchau!